Você já percebeu como sua mente fala continuamente, como ela cria histórias o tempo todo? A partir de algo que alguém fala, a partir de algo que você vê, a partir de uma lembrança, a partir de uma sensação, a mente está criando histórias, gerando emoções, gerando sensações, gerando sentimentos, gerando desejos, gerando comportamentos o dia inteiro. E você se envolve com esse turbilhão de coisas e não é de estranhar que no final do dia fique exausto, exausta. Agora, existe algo que a psicologia moderna chama de metacognição, e que é um nome pomposo, bonito, novo, para uma coisa que as tradições meditativas conhecem há milênios, literalmente milênios, e que é o fato de você poder observar os pensamentos sem envolver-se com eles, de você ser a consciência e não os pensamentos, de você ser a parte constante dentro do seu ser e não aquelas partes que vêm e vão constantemente como emoções, sensações e pensamentos. Parece algo complicado, mas não é algo extremamente simples, mas se você conhece a diferença e você treina de estabelecer essa diferença, você poderá viver intensamente sem sofrer as consequências negativas do envolvimento com as emoções, do envolvimento cego com as emoções. Você poderá a qualquer momento desassociar-se do blá 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 da mente e voltar ao seu estado original. Vamos falar disso nesse vídeo. Eu sou André Zenúncio, psicólogo, professor de meditação e de yoga, fundador do Instituto Isvara, criador da Confraria da Mente, e nesse espaço a gente conversa a respeito das emoções, dos pensamentos, dos comportamentos, da mente, do ego e da transcendência daquilo que permanece enquanto esses outros elementos aparecem e desaparecem. E nesta série, Silêncio e Consciência, já falamos sobre o silêncio entre os sons, o silêncio entre os pensamentos, sobre o espaço que, como o silêncio, permeia tudo, e nesse vídeo vamos falar sobre a consciência. Imaginemos uma cena conhecida de todos nós. Você vai deitar na cama, cansado, cansada, apaga a luz, mas aí a mente começa a apresentar todo tipo de pensamentos. Pensamentos talvez do que aconteceu durante o dia. E se eu tivesse falado isso? E se tivesse dito aquilo? Não deveria ter dito dessa forma? E se essa pessoa ficar magoada? E amanhã o que eu vou fazer? A rotina do dia? Será que eu vou lembrar de fazer isso? Eu não posso esquecer de fazer aquilo. Esses pensamentos acontecem de forma involuntária em sua mente. Você quer dormir, mas os pensamentos não deixam. Isso demonstra claramente que esses pensamentos não são você pensando. Por quê? Porque você quer dormir. Não quer pensar esses pensamentos. Mas eles acontecem, afloram em sua mente. São eventos em sua mente. Quando você se envolve com eles, tentando calar a mente, tentando modificar os pensamentos, você dá mais poder a eles, você se envolve em lutas contra esses pensamentos e eles como que pegam a sua energia e continuam perturbando você e você perde bons minutos de um sono reparador. A mesmíssima coisa acontece durante o cotidiano. Alguém faz um comentário e em sua mente surge o pensamento de que a pessoa está humilhando você, criticando você, está sendo injusta, e esses pensamentos geram todo tipo de emoção e você não sabe como lidar com isso. De fato, você não sabe qual vai ser o próximo pensamento que vai surgir na sua mente. Você sabe? O que você vai pensar daqui a 3 segundos? Você não sabe. Porque os pensamentos são eventos que nos acontecem. Nós somos algo diferente desses eventos. Quando estamos envolvidos com eles, perdemos a perspectiva. É como quando assistimos um filme e nos identificamos com o personagem, passamos a vivenciar emoções coerentes com a situação do personagem, porque estamos envolvidos, identificados com eles, com ele, com o personagem, a personagem. Da mesma forma, você se envolve, se identifica com os pensamentos que acontecem e dizem, eu sinto isso, eu penso isso. Quando, na verdade, quem pensa e sente isso é o próprio pensamento, não você, porque o pensamento aconteceu em você. Não deu nem tempo de você refletir sobre o que estava surgindo em sua mente para ver se era válido ou não. Você tem o pensamento automático, você tem a identificação automática, mas você não pode ser o pensamento, porque na hora que o pensamento desaparece,
Você fica, você sabe que o pensamento veio, você sabe que o pensamento dura um tempo, você sabe que o pensamento foi embora. Quem é essa que sabe que o pensamento vem e vai, que está presente antes do pensamento surgir, quando o pensamento surge e depois que ele vai embora, continua presente? Isso é o que nas tradições meditativas se conhece como consciência, ou como a testemunha, aquela parte de todo o seu ser que contempla os eventos emocionais, os eventos mentais, como quem observa um entardecer, como quem observa o mar em movimento. Esse pensar automático pode ser observado, e quem observa o pensar automático é diferente do pensar automático. Esse processo de observar a mente, não envolvendo-se com os pensamentos, de contemplar como se fosse uma paisagem, é o que hoje em psicologia mais moderna se conhece como metacognição. Conhecer o pensamento, observar o pensamento. Metacognição e consciência testemunha são palavras diferentes para descrever um único fenômeno que fala que você é a consciência e não os pensamentos. Que você pode se envolver com os pensamentos e assim sentir emoções, gerar impulsos, desejos e até mesmo comportamentos, mas também você pode desassociar-se desse pensar e voltar a um estado de contemplação serena e imperturbável. Então veja, coloquemos isso como um exemplo no cotidiano. Você vê uma pessoa falando alguma coisa negativa a seu respeito, você vê em sua mente surgindo pensamentos de raiva e você pode moldar a intensidade desses pensamentos, das emoções que eles surgem, você pode envolver-se um pouquinho com eles, você pode não envolver-se, você pode escolher pensar outras coisas, enquanto você se mantém consciente de não ser o pensamento, enquanto você está no estado de metacognição ou no estado de testemunha dos pensamentos. Esse estado permite com que você pense sobre o pensamento, repense a proposta automática da mente e a module de modo a agir com mais eficiência. Como treinar isso durante o cotidiano? Como estabelecer um certo distanciamento dos pensamentos para que a gente não se envolva, não se identifique e seja arrastado pelas emoções geradas pelos pensamentos? A gente precisa tomar consciência de que somos a consciência e não os pensamentos. Somos a consciência que testemunha e não as coisas que estão sendo testemunhadas. E a melhor maneira para fazer isso é rotular o pensamento. De alguma forma, não tem uma forma certa ou errada de rotular. O importante é o ato de rotular. Então surge um pensamento de raiva e você fala, pensamento de raiva. Na hora que você diz isso, você deixa evidente para você, você estabelece esse pensamento, pensamento de raiva aqui. E esse pensamento é como como uma madeira que cria um distanciamento, que impede do pensamento grudar em você. Você coloca esse pensamento que mantém o pensamento de raiva a uma certa distância. E depois surge um pensamento triste e você diz, pensamento triste, lembrança triste, fantasia triste. Enquanto você tem consciência de que o que está ocorrendo é um pensamento, o surgimento de um pensamento triste ou raivoso, ou o que seja, em sua mente, você está se lembrando de que você é quem observa. E que os pensamentos estão na mente, não em você. E que você pode associar-se a eles, você pode não associar-se a eles, você pode dizer para a mente, o próximo, esse aqui não gostei, passa outro modelo de pensamento. Aí passa um pensamento um pouco menos triste e você diz, esse está um pouquinho melhor, mas eu quero ainda algo melhor, manda algo melhor. Aí ele traz um pensamento que pensa a situação de uma maneira mais proativa, mais inteligente, menos triste. Você fala, gostei desse. Aí você se identifica com ele e pode agir em consequência. Então, durante o cotidiano, quando você se sentir mal, pare e tome consciência do pensamento que está gerando o seu mal-estar. Tome consciência de que você está identificado e identificada com o pensamento e rotule o pensamento, rotule o que você está vendo em sua mente. Esse rotular cria o distanciamento que devolve você à noção eu sou a consciência que toma consciência dos pensamentos. Os pensamentos não tomam consciência de você. É você quem toma consciência deles. Essa prática feita aos pouquinhos, claro, na Confraria da Mente a gente faz tudo isso de maneira bem sistemática, organizada, passo a passo.
indo do mais simples para o mais complexo e com uma rotina e com uma série de suportes. Mas você pode fazer isso tranquilamente se tiver um mínimo de persistência e se entende a importância, tomar consciência de si como sendo diferente dos pensamentos. É a base para qualquer mudança de comportamento, de atitude, para você neutralizar o estresse, para você sair de vícios e de compulsões, para você poder aplicar em sua vida as atitudes que você verdadeiramente preza e valoriza, sem se deixar arrastar pelos automatismos da mente, pelos eventos mentais que surgem, produzindo sensações e impulsos de todos os tipos. À medida que você vai compreendendo isso, você vai ganhando uma independência emocional, uma liberdade dos hábitos, liberdade da sua história de vida, liberdade dos pensamentos, das crenças, dos valores, e pode recriar a sua vida. Você pode renascer nessa vida. Você pode vir a ser a pessoa que sempre quis, trabalhando aos pouquinhos, com paciência e com perseverança. Reconhecer a consciência e desenvolver a habilidade de observar os pensamentos sem envolver-se, sem identificar-se com eles, é a base para a gente transcender as tormentas da mente e encontrarmos em nós um lugar de serenidade, de equanimidade, de imperturbabilidade. O próximo vídeo da série vai falar de como vivenciarmos esse silêncio, lembrarmos dele, praticar a presença, praticar o silêncio enquanto desempenhamos os nossos afazeres cotidianos. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo vídeo.